sobre uma questão que está completamente ligada a esse processo, principalmente quando a gente está falando em mitose, que é o câncer, né? Então, as neoplasias são os tumores, são proliferações de células descontroladas, e para que esse tumor seja considerado, né, um câncer, ele precisa ser maligno, né? Um câncer benigno, a gente tem essa diferenciação, né? Esse jeitinho de falar, um câncer maligno ou um câncer benigno. E o câncer benigno é um tumor, né? Esses tumores, eles estão muito ligados às mitoses, né? Como assim? Existem mecanismos na célula que controlam o crescimento celular e também a morte celular. Então, digamos, por exemplo, a gente sabe que a mitose é um tipo de divisão utilizada em casos de regeneração, de crescimento do organismo, e essas células elas precisam crescer para regenerar, porém, em um determinado momento, a célula controla, né? Existem genes que vão controlar essa parada do crescimento. E aí, essas células elas vão recobrir, por exemplo, uma determinada área no processo de cicatrização, mas depois elas vão parar de crescer. Existem também outros genes que controlam a apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Então, uma célula que não está funcionando bem, uma célula que está envelhecida, né, ela é eliminada. Ela recebe o comando e aí ela programa a morte celular. Uma vez que essa célula é eliminada, outra célula se divide e vai tomar o lugar daquela célula envelhecida que foi eliminada. Então, esses dois fatores são muito importantes. E os dois dependem muito da mitose, né? Crescimento, proliferação celular e a morte controlada das células. Quando as células estão mutadas, né? Quando o DNA recebe uma mutação ou sofre uma mutação, ou ainda, né? Pela ação de vírus ou pela ação de algumas drogas, essa célula vai sofrer uma mutação nesse DNA e vai perder o controle desses dois processos. E isso é muito importante, porque quando ela perde o controle desse processo, e aí começa a se dividir aleatoriamente, compulsoriamente, e não morrer, a gente tem a formação de massas tumorais. Então, mitoses anormais e aceleradas podem originar tumores malignos e, em alguns casos, tumores benignos, né? Só a massa celular mesmo. Além dessa causa que a gente está falando, da influência do fator genético, a gente também tem outras causas conhecidas, né, que desencadeiam o aparecimento de tumores. Algumas drogas estão ligadas a esse processo, como, por exemplo, o tabaco, está ligado à formação do câncer de pulmão, a exposição à radiação, né, pode causar alguns tipos de câncer, vírus, como o papilomavírus humano, o HPV, que pode causar o câncer de colo de útero. Então, são fatores não controláveis que podem causar o câncer, além dos fatores que estão ligados à genética, tá? E aí, quando a gente tem essa comparação entre células normais e células cancerosas, por exemplo, a gente percebe que as células cancerosas elas têm mitoses frequentes e elas começam a aumentar. Outro processo que está muito ligado às células cancerosas é uma alta expressão de oncogenes, são esses genes que vão desencadear esses processos de formação tumoral. E também, né, o aumento da secreção de fatores de crescimento, que faz que a célula cresça indiferenciadamente, que ela cresça, se multiplique muito além do que ela precisaria, né? Enquanto que na célula normal a gente tem núcleos preservados, são um processo de divisão mais lento, né, uma mitose mais lenta, secreção de fatores de crescimento intermitente coordenadas pela célula, que vai coordenar até onde essa célula precisa se dividir, até onde esse tecido precisa crescer, e principalmente uma presença de genes supressores, né, que vão segurar esse processo de formação tumoral, impedindo a proliferação exagerada e controlando a morte celular programada. Tá? Esses genes de supressores tumorais, eles atuam principalmente nessas situações, impedindo que essas células se dividam, né, aleatoriamente para formar os tumores, né? Quando a gente tem a formação de um tumor inicial, né, que as células começam a crescer, como por exemplo um tumor benigno, um câncer de pele, por exemplo,
E esse câncer ele pode evoluir e se tornar de uma forma mais invasiva, porque essas células vão crescendo e aí elas começam a invadir mais o tecido, caindo nos capilares, são vasos sanguíneos que vão levar essas células e elas vão percorrer o corpo inteiro, né? Então elas vão viajar através da corrente sanguínea e formar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente chama de metástase, né? Ela vai se soltar da massa tumoral inicial, vai cair no capilar e vai se deslocar pelo corpo, podendo se alojar em outros lugares, né? Podendo se alojar no fígado, podendo se alojar no intestino. Então, por isso que é comum em casos de câncer com metástase, né? Câncer maligno, esse câncer começar, por exemplo, no pulmão. O câncer de pulmão é um câncer que facilmente pode se transformar em várias metástases, porque é um órgão ricamente vascularizado, né? Tem muitos vasos sanguíneos e essas células elas podem alcançar esses vasos e cair na corrente circulatória e atingir todo o corpo. Então, no caso desse tipo de câncer que tem as metástases, né, o câncer maligno, ele é bastante agressivo por isso, né? Por essa capacidade que tem de invadir vários tecidos pelo corpo, de formar várias massas tumorais, e aí é muito mais agressivo, precisa de um tratamento mais invasivo, seja cirúrgico ou seja pela quimioterapia, né? E aí quando a gente vai diferenciar justamente essa nomenclatura de maligno e benigno, câncer nenhum, né? É um bem, não é isso, mas geralmente o câncer maligno está associado a esse crescimento descontrolado, a capacidade de invadir tecidos e se espalhar para tecidos que estão distantes, né? Criar as metástases. No caso dos tumores benignos, né, das neoplasias benignas, é um tumor que não possui a capacidade de invadir outros tecidos e não forma metástase. Então, o seu crescimento ele é lento. Essas são as principais diferenças, né? Então, lá no tumor maligno, a gente vai ter aí uma perda total do controle da proliferação celular, vai ser mais rápida, mais intensa, vai invadir outros tecidos, né? A questão da mutação cromossômica muito mais forte, essa perda da capacidade de diferenciação e especiação especialização celular, ela está ligada ao fato de que cada uma das células, né, elas se diferenciam e se especializam para cumprir uma função. Então, por exemplo, quando o embriãozinho está se formando, que vem de uma única célula, essas células sofrem diferenciação para formar a célula da pele, célula do fígado, né? Porque cada uma dessas células tem formas e funções diferenciadas. No caso dos tumores, principalmente dos tumores malignos, essas células elas perdem essa capacidade de diferenciação, né? Então elas ficam meio misturadas. Já houve casos de, por exemplo, tirar um tumor que estava crescendo nas costas, no tecido epitelial, e dentro dele tem um dente, né? Ou outro tecido, um tecido gorduroso, um tecido totalmente diferente daquele tecido onde esse tumor apareceu, por causa dessa falta, né, de diferenciação, tá? E a partir do local onde eles aparecem, os cânceres podem ser classificados como sarcomas, são câncer de tecido ósseo, muscular ou conjuntivo, carcinomas, que são os tumores que surgem nos tecidos do tipo epitelial, como o câncer, né, de pele, por exemplo, e os hematopoéticos, que são cânceres que dão no sangue ou no sistema linfático, ou ainda no sistema, ou na medula, né, no sistema hematopoético, que são as leucemias e os linfomas. Ao mesmo tempo que a gente tem, como eu falei antes, né, fatores externos como drogas, vírus, exposição à radiação, influenciando no câncer, né, no aparecimento do câncer, a gente tem também as bases genéticas, né? Então, o câncer é uma doença genética, independente de ocorrer esporadicamente em uma pessoa, ou de ter ou não características hereditárias genéticas, quando a gente está falando de ligado aos genes, né? Ligado à atuação dos cromossomos, porque são mutações em genes que controlam a proliferação e a morte celular, que são responsáveis pelo câncer. Então, esses genes que deveriam cumprir essa função, né, de controlar o crescimento e a proliferação celular,
eles vão ter, sofrer uma mutação e aí eles passam a não coordenar mais esses processos. E aí